Você está com dificuldade nas 10 competências gerais da BNCC? Então, nesse vídeo a gente vai entender de uma vez por todas como essas competências são cobradas na área de concurso público. Bora ver? Então, meu nome é Roberto Desan e essa aula vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai conversar sobre as competências, tá bom? Sobre o que é cada uma, e depois a gente vai ler a competência na íntegra. Por quê? Porque no seu concurso, provavelmente ela vai aparecer inteira para você falar se é uma competência ou não é uma competência. Joia? E ainda no final, eu vou deixar para vocês uma aula que a gente vai resolver várias questões de concurso só de competência da BNCC, tá bom? As competências gerais. Bora ver então? Começar a aula. Então, competências da BNCC. Entendendo as competências da BNCC, e a primeira coisa que a gente tem que discutir, pessoal, é o que é competência na BNCC, tá bom? Então, para a BNCC, competência é um conjunto de habilidade, de conhecimentos, tá? Que você vai juntar para resolver alguma coisa na sua vida real, tudo bem? Então, vamos anotar isso, vamos esquematizar o jeito que está lá na BNCC. Vamos lá ver. Então, ó. Competência é a mobilização do quê? De conhecimentos, de habilidades, atitudes e valores. Tudo isso para resolver. Isso daqui a gente vai resolver demandas, tá? Do quê? Da vida cotidiana, da vida real do aluno, né? Demandas sobre cidadania ou sobre o trabalho. Tudo bem? É importante lembrar, pessoal, que essas competências elas são gerais. Elas vão ser trabalhadas em todas as matérias, em todos os componentes curriculares. Então, elas não têm uma hierarquia. Não é porque a competência 1 é a 1 que ela vai ser melhor do que a competência 10 que está lá no final. Tudo bem? Não é isso. São todas as competências que têm que ser trabalhadas juntas, tá? Em todos os componentes curriculares. Então, é uma coisa que vai permear todas as matérias. Tá bom? E vamos lá, mais uma coisa. Eu vou dar um nome para essa competência. E esse nome, se você for lá na BNCC, você não vai encontrar. Tá? Por exemplo, o primeiro nome é conhecimento. Então, conhecimento. Você vai procurar lá competência conhecimento na BNCC e você não vai encontrar. Por quê? Porque esse nome foram os alunos, os professores, as bancas que deram, tá? Para vocês terem um norte. Porque é mais fácil você decorar a competência pelo nome do que pelo número. Tudo bem? Então, são 10 competências. Na BNCC, não tem o nome delas. Foram os professores e as bancas, os estudiosos que deram. Vamos começar, então. Primeira competência, conhecimento. Vamos lá. Conhecimento. E esse conhecimento é para quê? Porque, assim, conhecimento a gente tem que ter mesmo, né? A gente está trabalhando os componentes curriculares e a gente está adquirindo conhecimento. Tudo bem? Mas ela traz essa competência geral, que é um conhecimento para entender a realidade, tá bom? E para a construção de uma sociedade justa, tá? Então, eu vou esquematizar aqui no canto. Então, esse conhecimento é para entender e explicar, uma barra aqui, a realidade. Tá bom? Além disso, a gente vai usar esse conhecimento para uma construção de uma sociedade mais justa, mais democrática, tá? E ainda mais inclusiva. Tudo bem? Então, esse é o resuminho de conhecimento. E agora vamos ver como que ela traz essa competência de conhecimento, tá bom? Competência geral. Vamos lá. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos
sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Olha lá, ó. Então, o motivo aí, a finalidade, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Tá bom? Então, ó, tem uma finalidade esse conhecimento. Não é só conhecimento por conhecimento, né? Continuando, então. 2. É o PCCC, tá? É o pensamento crítico e criativo. Tudo bem? Então, essa competência geral, ela está aí principalmente para o aluno conseguir criar soluções. Cadê? Então, você vai ter que ter o conhecimento de pensamento crítico, científico, criativo, né, para criar soluções. Tudo bem? Lembra disso na competência 2. Vamos ler. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos de diferentes áreas. Então, aqui, a gente vai pegar os conhecimentos lá da competência 1, competência geral 1, e vai fazer com que o aluno crie soluções, né? A gente vai fazer ele aplicar os conhecimentos para criar soluções na realidade. Tudo bem? É o PCCC, tá bom? Continuando, então. Competência 3. Lembrando ainda, pessoal, que a BNCC tem competências gerais, que são essas 10, e tem as competências específicas de cada componente curricular. A gente está vendo aqui as gerais, aquelas que a gente discutiu lá no começo. Tem que estar em cada componente curricular, tem que ter essas competências aí, tá bom? Continuando. Repertório cultural. Então, quando a gente pensa em repertório cultural, a gente tem principalmente que tem uma diversidade cultural muito grande, principalmente no Brasil e no mundo, né? E o que você tem que fazer? Além de conhecer esse repertório cultural, você tem que valorizar, respeitar. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, você tem que valorizar esse repertório cultural, tá bom? Então, é importante a gente conhecer outras culturas. Nem que seja dentro do Brasil, né? A gente tem várias culturas dentro do Brasil. Vamos ler. 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais. E também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Tudo bem? Então, valorizar e fruir, tá? Lembra aí de valorizar. Próximo, pessoal. A próxima competência é comunicação, tá? E quando a gente fala de comunicação, a gente não está falando aqui só de comunicação por via telefônica ou falando, né? Então, aqui ele está lembrando que existem outros tipos de comunicação, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá bom? Então, você pode se comunicar por gestos, tá? E essa competência tem relação com você se comunicar e você ser entendido, entendeu? Então, comunicar e ser entendido nessa comunicação. Tá bom? Vamos anotar. Vamos lá. Então, você tem que lembrar que existem diversos tipos de linguagens. Eu vou pôr aqui. Verbal, corporal, visual e sonora. Tá? Porque às vezes ela é verbal, ela é sonora e não é verbal, né? Vamos lá. Além disso, você tem que entender e ser entendido. Vamos ler a competência. Se ela fala isso mesmo. Utilizar diferentes linguagens. Verbal, oral, visual, motora, como libras e escrita. Corporal, visual, sonora e digital.
bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, reproduzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Olha aí, ó. Entendimento mútuo. Então, pus até de vermelho essa parte porque é uma finalidade, né? Então, você tem que se comunicar para o entendimento mútuo. Ok? Próximo. A próxima é a cultura digital. Gente, essa cultura digital que a gente não consegue mais sair dela, né? Então, a gente tenta comparar o nosso tempo com o tempo passado, falando, no nosso tempo de escola o pessoal não usava celular. Hoje em dia usa, gente. A gente usa celular até no trabalho. Como que a gente não vai usar na escola? Né? Então, eu estou dando um exemplo de celular, mas pode ser de outras coisas também. Por exemplo, o computador, né? A cultura digital em si, tá? E você tem que fazer com que essa cultura seja incluída na escola. Por quê? Porque ele vai usar na vida dele, né? O aluno, o educando, vai usar na vida dele, tá? Vamos lá, então. Cultura digital. Então, incluir na escola. Além disso, você vai usar essa cultura digital, não é para vai usar na escola para se divertir? Não, tá? É para resolver problemas. E você ainda vai exercitar o protagonismo desse aluno. Tudo bem? Vamos ver como é que tá lá. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Olha lá, ó. Ele inclui as escolares, práticas escolares. Aí, qual que é a finalidade disso? Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercitar protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, cultura digital para ter protagonismo. Ok? Próxima. 6. Trabalho e projeto de vida. Então, ó, esse trabalho é para fazer com que o aluno tenha opção nas suas escolhas. Ele saiba fazer uma escolha crítica, uma escolha pessoal, quando for resolver qual profissão ele vai seguir. Tá bom? Então, para que ele tenha entendimento disso. Tá? Vamos lá. Então, entender o mundo de trabalho. Entender o mundo de trabalho. Além disso, saber fazer as escolhas. Bom, essa é a competência aí, 6. Vamos ler como é que ela vem. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Tá bom? Para que ele consiga escolher sua profissão, tá? Para que ele conheça esse mundo de trabalho. Tudo bem? E a próxima competência é a argumentação. Gente, essa argumentação é para você saber fazer um argumento crítico. E esse argumento crítico, principalmente em como buscar informações corretas. Informações que não são fáceis, falsas, né? Não fáceis. Informações que não são falsas, tá bom? Que é tão preocupante hoje em dia. Então, assim, a gente está assim, num mundo que a gente tem muita fake news, né? E a gente tem que saber aonde procurar uma informação que é correta ou não. Bom, vamos lá então. Então, a argumentação, além de você saber argumentar, né? Tem que vir com informações confiáveis, né? Fontes confiáveis. E de onde vem essa informação?
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos. A consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético, olha lá, ó, em relação ao cuidado de si, dos outros e do planeta. Tá bom? Então você tem que argumentar com informações confiáveis, que não são falsas. Nossa, que difícil, né? Falsas, tá? E ter, com isso, um posicionamento ético. 8. Autoconhecimento e autocuidado, tá? Esse autoconhecimento é com a sua saúde de dois modos, tá? A sua saúde física e a sua saúde mental. Bem, mental, principalmente hoje em dia, que a gente passou aí por uma situação difícil, né, esses anos, tá? E a gente teve muitos problemas com saúde mental, tudo bem? Então, você tem essa competência de estimular isso nos seus alunos, tá? Vamos lá, o que mais? Além disso, você tem que lidar com críticas e fazer uma autocrítica. Bem? É muito difícil hoje em dia, né? Às vezes a gente consegue fazer críticas, né? Mas não consegue fazer uma autocrítica. Não consegue mudar de opinião, né? Vamos ver como é que é trazido isso. Opa. Vamos lá. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, tá? Compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com a autocrítica e capacidade de lidar com elas, capacidade de lidar com as críticas e com as autocríticas, tá bom? 9, já estamos chegando quase no final. Então, pessoal, se você está até aqui, já deixa seu like e se você não for inscrito, já se inscreve, tá? E não esquece de assinar o sininho aí, ativa o sininho. Vamos lá. 9, empatia e cooperação. Então, gente, empatia é uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, né? De se colocar no lugar dos outros, né? Ver como o outro está se sentindo. Mas essa empatia que ele traz é para ter uma finalidade. Qual finalidade? A finalidade do respeito e resolução de conflito. Vamos ver como que está escrito certinho. Lá. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Tá bom? Então, empatia para promover o respeito, né? E a última, responsabilidade e cidadania. E aqui o tema central desse responsabilidade e cidadania é ética, tá bom? É você ser ético. Vamos lá? Então, responsabilidade e cidadania, você lembra da palavra ética. Ok? Vamos ver como a BNCC traz. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Tá bom? Então, assim, tudo isso é ligado com a ética. Se você for ético, você consegue ser democrático, você consegue ser inclusivo, né? Você consegue ser sustentável e principalmente ser solidário. Ok? Então, ó, no final desse vídeo, aqui nas descrições eu vou deixar um link, tá? E às vezes no final do vídeo, se eu conseguir, porque eu tô aprendendo ainda a usar o YouTube, tá? Eu vou deixar um link de uma aula com várias questões, eu vou fazer 10 questões resolvendo perguntas de concurso sobre as 10 competências gerais da BNCC.
Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida e qualquer sugestão, coloque aqui nos comentários para mim. Tudo bem? Até a próxima!